mensagem da série Jesus, o alvo da maturidade cristã. E eu, nessa semana, na última quarta-feira, eu estava num encontro, sentado ao lado de uma dirigente de louvor, uma mulher que canta muito bem. Eu estava ouvindo aqui as meninas cantando hoje, é mais ou menos desse naipe. Não falo do Douglas porque ele não canta tão bem quanto as meninas, mas as meninas cantam muito bem. E eu estava cantando ao lado dessa dirigente de louvor, e após cantarmos 2 louvores, ela me disse assim: pastor, você canta bonito. Quando ela disse isso, eu me enchi de orgulho. Falei assim: puxa vida, eu canto bonito. E quando eu estava realmente ficando um pouco vermelho, como vocês sabem que eu fico, ela continuou: mas eu acho que você se dá melhor pregando. Eu entendi. E aí, nós estamos falando a respeito de crescimento. E essa coisa de crescimento está baseada naquilo que o Senhor Jesus estava vivendo aos 12 anos de idade. E é interessante que vocês que estão acompanhando essa série de mensagens perceberam que ele fora esquecido lá em Jerusalém, e depois de 3 dias, quando ele foi encontrado, ele estava sentado ao lado dos sacerdotes no templo, fazendo perguntas para eles. E Lucas, quando registra esse episódio, ele faz a seguinte afirmação, que está lá no capítulo 2, versículo 52. E Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. E é interessante que essa afirmação nós pegamos para conversar com vocês, compartilhar com vocês a respeito desse alvo da maturidade. E na semana passada, quando trabalhamos a questão da estatura de uma igreja, nós falamos a respeito do crescimento da igreja. Eu disse para vocês na semana passada que iria abordar nesta noite a questão do crescimento individual. E a pergunta que nós temos feito nesse sentido é justamente essa: na medida que o tempo está passando, ou os anos se passaram, nós temos nos tornado mais parecidos com Jesus. E como igreja, nós temos crescido e amadurecido. Isso é muito importante nós avaliarmos, pensarmos, porque o tempo está passando muito rápido para mim e para você. O tempo, ele passa tão rápido que quando eu começo a pensar no tempo que eu tenho ainda de vida, eu fico imaginando que se eu não apressar as coisas, se eu não remir o tempo, tudo aquilo que eu tenho como propósito no coração, dentro do reino de Deus, dentro daquilo que nós chamamos de Igreja de Cristo, eu não vou conseguir fazer. E quando a gente vê uma figura que nem o pastor José Dilson, lá no Senegal, esse homem está entregando o restante dos seus dias, junto com a sua esposa Marli, saindo do comodismo do Brasil para um país com uma cultura, com uma pobreza, e ele está investindo toda a sua vida num projeto chamado Projeto Obadias. E nesse sentido eu gostaria que você refletisse sobre algo que a gente tem falado muito aqui na igreja. É que Deus usa a sua missão no mundo para apresentar Jesus, que salva e transforma homens e mulheres que estão sob o efeito da queda. Ultimamente, eu não tenho dado liga
para pessoas que passam anos e anos e que não demonstram transformação. Eu cheguei à conclusão na minha vida hoje que se eu de fato quero investir na minha vida, na vida de pessoas, eu quero investir a minha vida na vida de pessoas ensináveis e pessoas que querem ser transformadas. Mas eu não quero mais gastar o meu tempo com pessoas que não demonstram transformação. Isso é um objetivo. Isso é algo que eu coloquei. Em outras palavras, se você é um tipo de pessoa que realmente quer viver uma transformação e se parecer com o Senhor Jesus, conte comigo. Mas se você quiser ser um crente apenas de domingo ou quando dá na sua cabeça, você não vai contar comigo. Porque eu não vou perder tempo com você. Deus usa pessoas. Ele usa a sua missão. Deus usa a igreja como um sinal da sua presença e reino. E esse sinal está representado nas mais diversas comunidades locais no mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes você vai ter que parar e vai ter que comparar a sua comunidade, como ela está, diante de comunidades que estão realmente crescendo, como Jesus, em graça, em estatura, em sabedoria. Comparação não é pecado. Pecado é a gente deixar a vida me levar e a vida leva eu, como diz Zeca Pagodinho. Deus usa os alcançados pelo Evangelho, os seus escolhidos, para edificar a igreja. E se unem esses alcançados, esses escolhidos, se unem na expansão do reino de Deus. O outro objetivo que eu tenho na vida é me unir às pessoas que realmente querem ver a expansão do reino de Deus, a expansão da sua palavra. Deus usa os filhos que crescem em sabedoria, estatura e graça. Mas aqui vai uma má notícia: Deus não usa de maneira alguma aqueles que não querem crescer. Deus não usa de maneira alguma aqueles que simplesmente pararam no tempo. Deus não usa pessoas que têm conhecimento, mas não têm sabedoria. E Deus não usa pessoas que não querem crescer em maturidade. É uma coisa que nós temos aprendendo. Deus usa os filhos que realmente buscam a sabedoria do alto, que servem à estrutura da igreja, como vimos domingo passado, porque uma igreja com 50 pessoas é uma igreja diferente de uma igreja com mais de 100 pessoas. Com mais de 100 pessoas você vai precisar de estrutura, para que essas pessoas possam atuar com seus dons e talentos. Então, nesse sentido, através do Evangelho, essas pessoas vão agir em prol da salvação e da transformação dos menos favorecidos e excluídos. Repito, é por isso que você vê um pastor, por exemplo, como José Dilson, que está trabalhando num lugar onde as crianças são as mais feias possíveis, onde as crianças sequer têm um prato de comida para comer, e quando tem que dividir em 4, como nós vimos aqui no vídeo. Deus usa pessoas na igreja e no mundo, mas Deus usa aqueles filhos a quem Ele concede dons e talentos, e os seus filhos que foram libertos de uma vida de escravidão, de pecado, para uma vida santa, justa ao seu serviço. Deus usa. Se Deus não tem usado você, deixa eu dizer uma coisa: se Deus não tem usado a sua vida, é porque existe algo errado na sua vida. Isso aqui é muito importante, irmãos. Se Deus não tem usado você para falar do Evangelho, falar da palavra do Evangelho, alguma coisa está errada na sua vida. Se você, no último ano, viveu um ano sem que uma pessoa ouvisse do Evangelho da sua boca, algo está errado na sua vida. Se você está nessa igreja e não trouxe nenhuma pessoa para essa igreja ainda, existe algo errado com a sua vida. Porque Deus usa. Preste atenção nisso daqui. O texto diz que Jesus ia crescendo, e nós temos aqui um verbo no grego, porque para nós crescer é crescer no português, mas no grego, ele dá a conotação de fazer progresso. Jesus ia crescendo,
Isso quer dizer, ele fazia progresso, não apenas em estatura. Eu já disse aqui domingo passado que Jesus não nasceu com 1 metro de altura. Jesus nasceu no máximo com 30 e poucos centímetros, no máximo com 3,5 kg. Mas ele fazia progressos no seu crescimento. Ele mudou. E nesse sentido nós pensamos que ele não só crescia, não só fazia progresso em sabedoria, mas também em estatura. Esse verbo e essa palavra estatura, nós vimos aqui reliquia, que significa estatura física ou maturidade. E aqui você compreende que o Senhor Jesus então ele fazia esse progresso. Progresso esse que eu e você deveríamos ter e viver. É por isso que é importante que sempre façamos avaliações de como estamos, para saber se de fato estamos progredindo. Eu não sei se você participou, eu não sei se você foi uma das 32 pessoas aqui da igreja que me avaliaram, a mim e ao pastor César. Aí se você está com um cara assim de, o que aconteceu que eu não sei? Mas foi feita uma avaliação aqui. Foi feita uma avaliação da minha mensagem. Quando eu falo minha, pense em mim e o pastor César. Foi feita a avaliação do modo de nós falarmos. Foi feita a avaliação da nossa roupa, da nossa vestimenta. Foi feita uma avaliação de tudo aquilo que acontece quando eu e ele estamos aqui na frente. Foi feita uma avaliação do uso dos nossos slides. Foi feita uma avaliação do modo como nós tratamos a palavra de Deus. E sabe qual foi o resultado? Eu não vou falar o resultado para vocês, não. Mas para mim, foi muito bom. Por quê? Porque a avaliação, ela me ajuda a eu olhar naquilo que eu preciso progredir, naquilo que eu preciso crescer. A avaliação me ajuda a melhorar a minha dicção, a melhorar o meu conteúdo da palavra, a melhorar os meus slides, a fazer com que aquele tempo que eu estou aqui falando para vocês seja um tempo onde realmente vocês sejam abençoados. Quero ver o dia que pedirem uma avaliação minha e do pastor César referente a cada um de vocês. E eu não fiquei bravo com a avaliação não, viu? Fiquei muito feliz. Mas eu queria ter a oportunidade de avaliar também. Eu queria ter a oportunidade não só de avaliar, mas de fazer você entender o que eu penso a respeito de você. O que eu penso a respeito do seu ministério. Mas pastor, você está falando uma coisa assim que é muito particular. Realmente, eu estou disposto a fazer isso. Se você quiser, eu faço uma avaliação tete a tete contigo. É só você marcar. O tempo está escasso, minha família não me vê mais, minha filha Fernanda fala, pai, quanto tempo que a gente não se via? Estou assim, mas dá para alguns horários de madrugada, quem sabe, a gente sentar. Você pode fazer uma avaliação minha, pastor? Eu vou ser o mais sincero possível, a fim de te ajudar, a fim de colaborar com você. Por quê? Porque hoje eu quero que você entenda que nós somos uma obra única das mãos de Deus. Quando você olha para Deus, você tem que olhar para Deus como alguém que tem nas mãos, como um grande artesão, que ele está preocupado, desde o momento que formou você, ele está preocupado com a sua vida, com o seu ministério, com o seu progresso, com as suas obras. É o que diz o texto de Isaías 64:8, quando ele diz, o profeta, contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Que maravilha! Cada um de nós aqui, cada um de nós, somos uma obra única, de um grande artesão, e uma obra que não se repete. Você pode ter até alguém que se parece com você, mas ele é diferente de você. E aqui a gente aprende que nesse sentido, cada peça Deus quer usar.
Deus quer usar. Nós somos uma obra única, mas nós somos também recriados com um propósito. Apesar de cada um de nós sermos únicos, somos também semelhantes. Assim, semelhantes aonde? Salvos pela graça. A única semelhança que nós temos é que nós somos salvos por Cristo, pela graça, não por alguma obra nossa, porque cada filho de Deus passa por um novo nascimento, uma recriação em Cristo. Eu tenho descoberto algo na minha vida que não é novidade, mas eu tenho chegado à conclusão de que tem muita vida emperrada, tem muita vida que não entendeu ainda o significado do Evangelho, tem muita vida que não consegue ver mudança, transformação, nem em si, nem na sua igreja, porque ainda não passou por esta recriação. Em outras palavras, tem muita vida que está andando que nem caranguejo para trás, porque ainda não experimentou a salvação em Cristo Jesus. Infelizmente, gente, muitas pessoas estão dentro das nossas igrejas e estão terrivelmente perdidas. Porque quando você olha para a palavra de Deus, nós somos redirecionados e equipados para realizar os planos de Deus para todos e para cada um individualmente. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz nesse texto, nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Aquilo que eu estou fazendo hoje aqui com vocês, não fui eu quem escolhi, mas foi algo que Deus escolheu antes para que eu praticasse. É assim com todos nós. É Deus quem escolhe não apenas o seu coração, não apenas a sua vida, mas a sua vocação, o seu dom, aquilo que você vai ser. Então, nesse sentido, nós somos recriados com um propósito. Porque antes, o que eu mais gostava na vida era do pecado. E Deus me tirou da escravidão do pecado, mas para uma vida com propósito. Com um propósito bem definido no coração dele. E às vezes esse propósito, na vida de muita gente, ainda não alcançou o progresso, não conseguiu crescer, não consegue enxergar que a estatura de Cristo é o exemplo, é o objetivo, é o alvo de vida que realmente vai fazer toda a diferença. Mas eu quero ainda dizer para você que nós somos desafiados a fazer a diferença. A fazer diferença. Por isso que Paulo diz em Romanos 12:1: irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Este é o culto. Melhorem, cresçam, apareçam. Nós não fomos criados em série. Quem são construídos em série são os automóveis, geladeiras, fogões. Nós somos únicos. Através das mãos do grande artesão, nós fomos projetados não apenas para obedecer ao Senhor, mas também para realizar propósitos específicos, individuais, que Deus colocou para a nossa vida e para serem executados através da nossa vida. Da nossa vida. Pastor, você canta bonito, mas eu acho, disse aquela moça, que você se dá melhor pregando. Logo, se o meu negócio é pregar e não cantar, eu tenho que ser melhor, eu tenho que melhorar. A exemplo do Senhor Jesus, eu tenho que entender que eu preciso amadurecer. Eu preciso ler mais, eu preciso me dedicar mais. Por quê? Porque Deus usa, Ele usa a mim, Ele usa você, no corpo e no mundo. Ele usa através daquilo que Ele mesmo nos concedeu. E se eu estou aqui, porque Deus me dotou para isso. E se você faz outras coisas na igreja de Cristo, aleluia, porque Deus te dotou para isso. Vamos compreender isso. E aí sim nós vamos compreender o que Deus pode fazer, a grande revolução que Deus pode fazer nas nossas igrejas, nas nossas famílias, nas nossas vidas. A grande pergunta é: como é que Deus usa os seus filhos? Como é que Deus usa? Alguns conseguem entender pelo pastor José Dilson. José Dilson chegou à conclusão de que ele não seria um bom pastor aqui no Brasil, mas ele aceitou o chamado e foi
lá para o Senegal. Como é que Deus faz isso? Queria que vocês acompanhassem aqui o texto de Efésios. Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele diz o como. Preste atenção. Diz-nos, Efésios 4, versículo 7, e a cada um de nós foi concedida a graça, irmãos. Preste atenção, isso é graça. É um favor não merecido. Eu não mereço estar aqui. E você não merece estar aí. E Paulo está falando que a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. E ele continua. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos, aí ele diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Chegamos aonde? E chegamos à maturidade. Sabe qual é a palavra grega para maturidade aqui? Reliquia. A mesma palavra usada para Jesus, falando sobre a estatura. Em outras palavras, Deus concedeu dons especiais para alguns na igreja, para levar os outros a uma edificação, para que esses cheguem à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O nosso alvo é Cristo. Eu quero me parecer com Cristo, e eu quero, como pastor, que vocês se pareçam com Cristo. Esse é o alvo, essa é a medida. E aí ele diz, o propósito é que não sejamos mais como crianças, e como tem crianças hoje, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos ler juntos esse último versículo? Na medida em que cada parte realiza o quê? A sua função. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Na medida em que o pastor realiza a sua função. Na medida em que cada parte. Quem é cada parte? Nós. Eu você. Quer dizer que se você está simplesmente fazendo parte do todo e não está realizando a sua parte, a sua função individualmente, alguma coisa está errada. Minha intenção aqui não é estudar sobre dons espirituais. A minha intenção aqui não é falar para você assim, olha, em 1 Coríntios 13 tem dom espiritual, 12, desculpe, em Romanos também tem, em Efésios também tem. A minha intenção não é falar sobre dons, mas a minha intenção é dizer que eles existem. E o que edifica uma igreja são os dons. E o seu dom pode estar de acordo com aquilo que nós vemos na igreja. Você pode ter o dom de serviço, você pode ter o dom de misericórdia, de profecia, administração, contribuição, liderança, enfim. São vários dons. Ou você pensa que Deus fez as coisas erradas? Deus, quando Ele nos tira do mundo, Ele nos coloca na igreja de Cristo e nos dota. E nesse sentido, a vontade de Deus é que cada um sirva ao seu próximo, exercendo, sabe o quê? Os dons espirituais. E Jesus estava crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Diante de Deus e diante dos homens. Você tem dúvida se você tem algum dom? Tem dúvida? Se nós formos pensar só nesses dons que estão aqui, minha igreja é pequena, não é tão grande. Mas se nós formos pensar apenas, você pode não estar enxergando, porque está muito pequena a letra, eu só quis exemplificar para você. Mas se nós formos pensar
nesses dons. Por acaso você é alguém que não tem dom? E se você não tiver dom, aí você entra naquele estilo, ou naquele tipo de pessoa que ainda não conheceu verdadeiramente a Cristo. Desculpe, o que eu estou falando para você é muito sério. Talvez o que você esteja precisando não é de um sermão falando sobre dons espirituais, mas de um sermão falando sobre a salvação em Cristo Jesus. Cristo morreu pelos seus pecados. A recriação, a transformação ainda precisa acontecer. Mas se você realmente tem a certeza de que você tem um dom, você precisa usar esse dom conforme nós vemos aqui nesse texto que você está vendo de 1 de Pedro 4, 10 e 11. Veja o que Pedro diz, você pode ler junto comigo esse texto? Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder e a glória. Nós não somos um acidente. Eu gostaria que você saísse daqui nesta noite, entendendo que Deus nos fez a cada um diferentes uns dos outros, como uma obra de artesanato. Eu gostaria que você saísse daqui nesta noite sabendo que Deus planejou as boas obras que deveríamos realizar. Eu gostaria que você saísse daqui nesta noite sabendo, tendo a convicção de que Deus dotou você com dons espirituais e talentos natos necessários para realizarmos uma obra, uma grande obra. Eu queria que você saísse daqui nesta noite sabendo que Deus colocou-nos no seu corpo em união com outros. E só quando nós começamos a entender isso é que a maturidade começa a se revelar na vida. Oh, pastor, então eu sou imaturo. Me perdoe, mas se você ainda não entendeu essas coisas, você é imaturo como discípulo de Cristo. Se você não usa seus dons, você está na imaturidade. Se você não está servindo na igreja de Cristo, você está no lugar errado. Isso aqui é muito sério, porque os anos estão se passando e você não está crescendo. Eu quero terminar. Maturidade tem a ver com o progresso do nosso amor a Deus e ao próximo. Maturidade tem a ver com o nosso progresso, nosso amor para com Deus e ao próximo. Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos que os fariseus tanto gostavam de querer tentar viver, os 10 mandamentos. Jesus resumiu em 2: amar a quem? A Deus com toda a força e amar ao próximo como a si mesmo. A gente começa a crescer, a amadurecer, quando você começa a amar a Deus e ao próximo. Se você tem dificuldades nisso, você é uma pessoa ainda, espiritualmente falando, imatura. Isso é sério. Segundo, maturidade tem a ver com a paixão que temos pela igreja local e o uso dos nossos dons para o seu crescimento e edificação. Eu vou trazer uma palavra muito séria aqui, irmãos. Muito séria. É triste, mas ainda existem aqueles que são membros de uma igreja e servem em outra. Que para mim é uma ética, falta de ética, desamor sem igual. Hoje, assim que terminou o culto na parte da manhã, eu fui procurado por uma mulher que queria conversar comigo. A Celeste sabe como que é isso lá. Ela chegou para mim e disse assim: eu estou há 3 meses aqui e eu quero dar o meu dízimo aqui nessa igreja. Aí eu olhei para ela e perguntei:
mas você está há 3 meses aqui, e você não é daqui? Você é de outra comunidade? Ela disse, eu sou de uma outra comunidade evangélica, mas eu estou frequentando aqui de manhã, e a minha comunidade, a outra, eu frequento à noite. E eu disse, mas por que você está fazendo isso? Porque o meu filho não gosta daqui, meu filho gosta da outra. Então eu vou de manhã aqui, eu venho de manhã aqui, e à noite eu vou com meu filho na outra. Eu entendia, porque o filho dela tem lá as amizades da igreja, e ela tem que estar... Lembra? Foi o tempo que os filhos viviam em função dos pais. Agora são os pais que vivem em função dos filhos. É aquele negócio, né? Quando o filho não toma uma correção quando é pequeno, os pais vão sofrer o resto da vida. Eu olhei para ela e falei assim, minha irmã, você sabe que aqui nessa igreja nós não falamos em dinheiro. Você sabe que aqui não tem gasolina. Você sabe que nós temos, inclusive, as formas pelas quais você pode depositar, se você quiser, o dinheiro sem que ninguém saiba. Mas eu quero desafiar você a não dizimar aqui na igreja. Eu quero desafiar você a falar com o seu pastor. E se você quiser, saia da sua igreja e venha para cá. E se você não tem essa intenção, volte para a sua igreja e tente ser bênção lá. Porque esse negócio de estar com um pé numa igreja e um pé na outra, não funciona. Isso é errado, isso é desastroso para uma vida. Isso acontece hoje, gente, da forma mais tranquila. Você já não vê mais as pessoas amando a comunidade local. Amor pela comunidade local. Não, eu amo a Cristo. Você não ama a Cristo, não. Você ama aquilo que você gosta. E muitas comunidades ficam definhando porque as pessoas têm aquele amor por outro ou por outra e acabam não vivendo aquele amor de fato com a sua igreja local. O que presta é a outra. Mas se esse é o nosso pensamento, eu vou dar uma dica muito boa para vocês nessa noite. Vá para outra. É a mesma coisa de eu falar assim, Celeste, eu gosto muito de você, mas eu tenho outra. Está certo isso? Eu gosto muito da nossa casa, mas eu faço compra e levo para a casa da outra. O que passa na cabeça das pessoas? E tem gente que não serve aqui, mas serve em outra. Dizime em outra. Deus dá dons para ela, mas ela vai usar os dons em outra. E chega aqui com uma cara de pau, sentadinho e fala assim, o que Deus tem para mim hoje aqui? Deus não tem nada para você. Deus tem uma palavra profética. Vá para outra. Não tem na Bíblia essas coisas, né, pastor? Mas vai para outra. Livra a gente desse mal. Porque a gente cansa de ver, às vezes, você aqui sem esse amor, sem esse apego. Isso é horrível. Isso é traição. Eu tenho certeza que Deus quer abençoar a sua vida. E às vezes Deus não vai abençoar a sua vida aqui porque você não ama. Portanto, vá para onde? Terceiro, maturidade. Tem a ver com a disposição e o amor de um discípulo ser um canal de bênçãos para aquele que, como ele, querem crescer. Canal de bênção. Onde é que eu peguei isso? Peguei no hino tradicional nosso. Peguei no hino. E é um hino que a gente sempre canta aqui, que eu acho que depois dessa nós não vamos cantar mais. Conhece o Quero Ser um Vaso de Bênção? Quero ser um vaso de bênção. Bom, eu não canto também, né? Mas a gente canta. Aí, eu fui atrás desse negócio. Esse negócio de ser vaso é uma coisa muito gostosa, porque tudo que é bênção de Deus você retém. O vaso retém, não é mesmo? Mas a proposta do hino, dentro do seu original, e os americanos, nem tudo que eles passam para a gente é ruim, mas tem algumas coisas que são boas. E aqui vai para aqueles que gostam do inglês, mas o hino, ele diz isso aqui. E eu não vou me atrever a ler em inglês para vocês. Mas esse Is Your Life, já deu para colocar, certo? Vem o hino Quero Ser um Vaso de Bênção. Mas qual que é a tradução desse Is Your Life a Channel of Blessing? Qual que é a tradução? Uma pergunta. Sua
vida é um canal de bênçãos? Aí vem a resposta. Ou melhor, outra pergunta. O amor de Deus está fluindo através de você? O amor de Deus. E o coral, ou melhor, o coro, que é bonito também, diz: faze-me um canal de bênçãos, Senhor. Faze-me um canal de bênçãos, Senhor. Um canal. Que a graça do Senhor venha sempre sobre mim e passe para outra pessoa. Isso é maturidade. É quando você se vê não como algo que apenas recebe e acumula, mas algo que realmente você pode repartir. E o Senhor Jesus, Ele crescia em estatura, maturidade, Ele fazia progresso, porque toda a graça que Ele recebia do Pai, Ele dava. Ele não retia. Sabe, a gente tem percebido na vida que o grande desafio para mim, para você, é simplesmente esse: ser um canal de bênção. Pastor César, eu vou pedir para você só ajustar para mim agora os slides que eu vou ler aqui e você só vai mudando. Quem que está lá em cima? Ah, ok. Maria está indo lá. Eu quero terminar com o pastor Gilson. Alguém aqui teve notícia do pastor Gilson no Senegal? Enquanto a Maria sobe, como é que foi o seu Natal? Foi tudo bem? Final de ano, foi tudo legal? Férias, viajaram, curtiram os dias? Foi tudo muito gostoso? Pois eu quero dizer que o pastor Gilson, ou José Gilson, não foi assim tão bom. Ele está preso desde novembro. Desde novembro. E a comunidade presbiteriana ficou sabendo disso há pouco tempo. Por quê? Porque o Senegal é controlado pelos muçulmanos. E nesse sentido, as notícias não saem de lá. E ele foi preso sob acusação de formação de quadrilha e liciamento de menores, feita por um pai de uma das crianças retiradas das ruas. E esse pai se indignou ao ver o filho convertido a Jesus. Por quê? Porque o Senegal é um país com predominância religiosa islâmica. E eu queria aqui alguns relatos de uma carta que chegou a nós. Olha só o que ele diz. E conforme eu for lendo, terminando, Maria, tu vai aí mudando. Fica tranquila, é pouca coisa. Como sabem, hoje, dia 6... estão fazendo 90 dias que estamos presos por causa da palavra da verdade, por causa do caminho que seguimos e daquele em quem cremos. Bendizemos e louvamos ao Senhor porque estas singelas aflições têm servido para a salvação de vários prisioneiros, bem como temos testificado a muitos do seu senhorio sobre tudo e sobre todos. Fui acorrentado, não literalmente, mas preso juntamente com as pessoas que eu jamais teria acesso a compartilhar-lhes em uma outra situação. E com certeza, eu jamais escolheria estar aqui por minha livre e espontânea vontade. Porém, durante esses 3 meses aqui, tenho visto muitos experimentarem a nova vida e outros a estarem duplamente livres. Que alegria! O nosso consolo é que temos um Cristo, algemado juntamente conosco. Ele é soberano e livre. No entanto, me refiro ao fato de estar presente conosco todos os dias, em todos os momentos, e me mostra isso de muitas maneiras. Todos que têm tido contato conosco sempre nos falam: vocês são pessoas de Deus. Outros dizem: essa visão nunca mais será a mesma depois da passagem de vocês por aqui. No Natal, pedi a Marli que comprasse uns pequenos presentinhos para poder dar a estes homens, para dar aos seus filhinhos. Nem esposa, nem filhos podem esperar nada de seus pais presos. Não posso expressar a alegria que sentiram ao receberem aqueles presentinhos. Que bom, que felicidade em poder compartilhar com aqueles que nada têm. Eu divido meu colchão de 30 centímetros de largura com um outro senhor. Ele estava sofrendo dores terríveis nas costas e não conseguia dormir. Assim sendo, me pediu um dos meus colchões. No mesmo momento me pus de pé e lhe dei o meu. Deus seja louvado.
tenho sentido o Senhor afofando meu colchão. Houve dias que compartilhei da minha comida com 12 outros presos, e sabe do melhor? Não perdi nenhum quilo. Essa prisão não pode me deter, nem pode deter o meu Cristo e o seu Evangelho. Ao contrário, desperta em mim mais amor e paixão por esta obra e pelo meu Mestre. Que isso os ajude também a valorizar mais Jesus e a sua presença em suas vidas, e que vocês possam usufruir muito mais do seu amor, presença e paz, que não depende das circunstâncias. Façam conhecidos a cada um que se aproximem de vocês esse grande amor de Jesus, e sintam-se privilegiados por sofrerem por esse nome. Qual a medida da sua estatura? E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Pare de reclamar, pelo amor de Deus, daquelas coisas que às vezes a gente pede para você se envolver e você, com a maior cara de pau, diz: eu estou cansado. Pare, por favor, de ficar chorando nas esquinas da igreja, nos cantos, dizendo muitas vezes: essa igreja não sai do lugar. Ela não sai do lugar por sua causa, pela sua falta de fé, pela sua pequenez. Pare de ficar lamentando coisas que você ainda não recebeu de Deus. Como é que você vai receber coisas de Deus se você, por acaso, tem um conhecimento que leve você à sabedoria? Eu quero convidar você a sair da zona de conforto. Eu quero convidar você a ser um crente de verdade. Eu quero convidar você a ver o que Deus está fazendo em outros lugares. Eu quero convidar você a ser missionário, não no Senegal, mas aqui. Eu quero que você comece a experimentar Deus fazendo coisas no meio da sua família. Pare de viver como um derrotado. Cresça, amadureça, faça progressos, ame a sua igreja, ame de paixão. Ame de paixão. Não fique perdendo tempo dando pernas para porcos, porque porcos não reagem ao Evangelho. Jesus é nosso exemplo. Vamos em direção a Ele, no nome dEle.